E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e de um assunto até polêmico. Por quê? Uma boa parte, né? Não digo uma boa parte assim, mas uma grande quantidade de pessoas, os brasileiros que trabalham no Japão, trabalham em fábrica de semicondutores, que eu não vou falar o nome, tá? Mas uma boa parcela desse povo trabalha lá, tá? Só que vem saindo de tempos em tempos informações sobre o governo japonês querendo, como é que se fala assim, investir na parte de semicondutores. Só que agora isso vai sair do papel. Até aí é bacana, tá? Só que porque vai gerar mais empregos, gera uma série de benefícios. Só que a quantidade que está aparecendo, que eu vou trazer as informações para você, é muito grande. Isso vai causar o quê? Saturação no mercado. Isso é fato. Quando tem muito do mesmo produto, o que acontece? Ele satura. Aí é a hora que acontece o quê? A competitividade. Só que é aquela velha história. Dependendo da situação, os grandes canibalizam os pequenos. Só que até chegar nesse ponto de canibalização de mercado, muita coisa já aconteceu. E nessa brincadeira, que esse muito já aconteceu, o que é? Muita gente, como é que se fala assim, não digo que vai ficar desempregada, tá? Até porque as fábricas estão correndo atrás de pessoas para trabalhar. Isso é fato. Só que eles vão diminuir as horas trabalhadas. Da mesma forma que vão diminuir o número de contratações, dependendo da situação. Tá? Então vai ficando ciente que só que isso não é para agora. Tá? Vai levar um certo tempo essa saturação. Mas eu vou trazer algumas informações aqui já para você ficar ciente disso. Por que eu falo esse tipo de coisa? Já para ir alertando. Da mesma forma que tempos atrás eu alertei que era tendência de mercado a parte dos caminhoneiros, né? Tanto que você vê que agora, o que eu havia alertado lá atrás, agora está se concretizando, eu vou fazer outro alerta. Tá? Da mesma forma nessa parte de semicondutores. Então eu vou trazer algumas informações para você, já para você ter uma ideia do que está acontecendo. Saiu até algumas nas mídias japonesas assim, como é que se fala? Em vídeo, tá? Só que eu não posso colocar o vídeo, então vou colocar só pedacinhos do áudio, tá? E vou trazer as informações para você pegar, tá? E nisso você tira as suas conclusões e escreve para mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Vamos começar aqui, tá? Ó. 大手半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスは山梨県甲斐市にある工場を2014年に閉鎖していましたが、去年900億円を投資して再稼働させることを決めました。新たに生産する半導体は EV 電気自動車向けに需要の拡大が見込まれるパワー半導体で、来年4月からの稼働に向けてクリーンルームの整備などを進めています。 Se você entendeu, já deu para você ter a noção. Se você não entendeu, vem comigo aqui. Há um movimento crescente para reutilizar fábricas onde a produção nacional de produtos como telas, tá? Essas telas de computador, telas de LCD, tá? Como é que se fala? Televisões, tá? E painéis solares estão a diminuir. Isso aqui é uma informação grande também, igual no caso assim, né? Você vê que a fabricação de painéis solares está diminuindo no Japão. Você vê que isso aqui, com uma matéria você já tira informação de outra. Tá vendo como é que é importante sempre ler matérias? Parece que não, parece uma coisa boba, mas sempre pega uma coisa de tendência de mercado. Aí é aquela velha história. Quem, como é que se fala assim, vai investir em mercado de ações e dá uma olhada na parte das empresas que fazem painéis solares, já pega esse tipo de informação, já sabe que não é para investir em painéis solares nem em partes de televisão, entre aspas, tá? Em fabricantes. Só uma explicaçãozinha rápida em questão de, como é que se fala, investimentos, de pesquisas de investimentos para mercado de ações. Mas continuando aqui, né? Há um movimento crescente para reutilizar as fábricas onde a produção nacional que ele fala no Japão, de produtos como LCDs e painéis solares estão diminuindo e transformá-las em novas bases de produção de semicondutores. A empresa afirma ter vantagem de poder avançar rapidamente com o desenvolvimento, pois trabalha para fortalecer a produção nacional. A Renesas Electronics, uma grande fabricante de semicondutores que fechou a sua fábrica na cidade de Kai,
na província de Yamanashi em 2014 devido à diminuição da procura e à racionalização. Diminuição de procura, o que é? Saturação do mercado. Tinha muito no mercado, então diminui a procura. Porque tem vários por aí. Aí é a hora que entra aquela história da canibalização. Os grandes comem os pequenos por causa em questão de valores de preços. Então você vê que em 2014 aconteceu, né, com essa fábrica da Renessa aqui. Então você vê que dependendo vai entrar no mesmo processo de novo. Por isso que eu já estou trazendo aqui já para poder alertar. E esse alerta também é aquela velha história. Quem trabalha em fábrica de semicondutores vai ter que ficar de olho aberto. Não digo que vai ser para agora, mas daqui a algum tempo. Com tempo quanto? Quando começar as fábricas funcionarem. 1 ano, 2 anos. Tá? Ai, japonês, mas você está falando com muito tempo de antecedência. Mas é aquela velha história. Quem vê tendência de mercado, olha assim. Não é aconteceu hoje, né, viu hoje, aconteceu amanhã. É igual o efeito manada de quem compra, quem investe no mercado de ações. Para quem não entende isso, vou falar rapidinho aqui para tentar só dar uma explicaçãozinha. Quando aparece aquele, como é que se fala? Muita gente comprando da mesma ação, ou muita gente comprando da mesma criptomoeda, né? Antes disso acontecer, algumas pessoas lá atrás já estavam fazendo isso, né? E elas viram que estava dando certo naquilo ali, só que em vez de ficar de boca fechada, não, elas falavam para um, aí esse um foi para outro, esse um outro foi para outro, aí daqui a pouco caiu na mídia. Seja televisão, internet, YouTube, seja lá o que for. Aí nisso vai todo mundo comprar. Só que nisso, para trás, algumas pessoas já fizeram. É a mesma coisa aqui. Porque o governo japonês ele vai investir 1,9 trilhão de ienes em semicondutores. Então todo mundo está querendo a sua fatia. Então você vê que essa fábrica da província de Yamanashi, que fechou em 2014, vai voltar. Então já dá para você sacar o quê? Todo mundo está querendo sua fatia. Então todo mundo está querendo correr para fazer isso. Tá? Só que é aquela velha história. Lá na frente, quando haver saturação, como houve aqui também, né, como eles falam na reportagem, devido à diminuição da procura, já dá para você sacar o que vai acontecer com o emprego de muita gente. Tá? Mas continuando aqui. No ano passado, ela decidiu investir 90 milhões de ienes para reiniciar a fábrica, no caso a Renessa. Né? Os novos semicondutores a produzir são semicondutores de potência, cuja procura deve aumentar para a utilização de EVs, veículos elétricos. Né? É aquilo que eu já havia colocado numa outra matéria também, que o governo japonês ele ia investir dinheiro para esse tipo de coisa. Então você vê como é que bate a coisa ali? Então você vê como é que é o interesse das empresas, elas querem uma fatia para poder voltar ao mercado, para continuar crescendo alguma coisa. Tá? Estando a empresa proceder à preparação, né, dos clean rooms, né, para as operações a partir de abril do ano que vem. Então já dá para você ter uma ideia que essa empresa aqui, no caso a Renessa, ela já quer voltar para o mercado a partir de abril do ano que vem. E nisso que quer? É mais uma concorrente para aquela fábrica que emprega muitos brasileiros aqui no Japão. No caso de semicondutores. Então já deu para você ter uma ideia. Então é um concorrente a mais, que dependendo se ela pegar uma fatia do mercado, é menos horas trabalhadas para aquele pessoal que trabalha ali nessa empresa que emprega os brasileiros. Então já deu para você sacar por A mais B, que eu não vou falar o nome. A fabricante de semicondutores ROHM adquiriu uma fábrica, uma outra empresa, no caso na província de Yamazaki, você vê que é essa outra empresa, tá? Que havia cessado a produção de painéis solares e planeja começar a operá-la como uma fábrica de semicondutores até o final do próximo ano. Então você vê que até o final de 2024, mais uma fábrica de semicondutores vai estar no ar. E se essa fábrica aqui, é aquela velha história, pegar mais um pedaço, mais uma fatia do mercado, você já sabe o que vai acontecer com as outras fábricas. Aí é a hora da concorrência. É por isso que eu estou falando. Vai ter muito player novo no mercado, vai ter muito player antigo voltando ao mercado. E nisso vai dar saturação de semicondutores. Além disso,
a Mitsubishi Electric planeja reaproveitar sua fábrica na província de Kumamoto, onde a produção de painéis de LCD terminou no ano passado, para iniciar a produção de semicondutores. As empresas estão a promover a reutilização de fábricas porque já tem a vantagem de poder instalar rapidamente sistemas de produção, porque já garantiram os terrenos e os prédios. E isso também leva a garantir emprego na área local. Sim, que eu vou falar mais para frente. Tá? E o movimento está se expandindo cada vez mais. Então já dá para você ter uma ideia que só aqui eu trouxe 3 players novos para entrar no mercado. Sem contar a Rapidus, que é um conglomerado, tá, de várias empresas japonesas também, que vão fazer pesquisa, desenvolvimento e fabricação de semicondutores de última geração. Então já dá para você ter uma ideia. E vai ter a TSMC, que eu vou falar agora. Tá? Vou falar agora dela. Só que antes dela, olha só. 今月2日に決定した政府の新たな経済対策では、経済安全保障上重要な先端次世代半導体のサプライチェーン、供給網の強靭化などを通じて、国内への投資を促進するとしています。これを受けて政府は、今年度の補正予算案に、半導体の生産や開発を支援する3つの基金を積み増す費用として、およそ1兆9000億円を盛り込む方針を固めました。Se você entende japonês, você já sacou. Se não entende, continua comigo aqui. Continua com o tiozão japa aqui. Vamos lá. À medida que a importância dos semicondutores aumenta, tá, do ponto de vista da segurança econômica, o governo passará o ano fiscal a apoiar a gigante taiwanesa de semicondutores TSMC. Ela é a maior fabricante de semicondutores do planeta. E ela já está construindo uma fábrica aqui no Japão. Tá? No estabelecimento de bases de produção no país, incluindo uma segunda fábrica que está considerada na província de Kumamoto. Essa fábrica já está de pé. Tá? Né? E o governo colocou 1,9 trilhão de ienes na conta do orçamento suplementar. Essa conta ainda vai ser aprovada ainda. Tá? Naquele último pacote econômico que eu trouxe para cá, eles incluíram isso. Tá? Depois eles incluíram isso para levar isso para a dieta. As novas medidas econômicas do governo decididas irão promover o investimento interno, fortalecendo a cadeia de abastecimento de semicondutores de última geração, né, que são importantes para a segurança econômica. Isso é fato. Tá? A resposta disso, o governo decidiu incluir, né, esse 1,9 trilhão de ienes no orçamento suplementar desse ano para financiar 3 fundos que apoiam a produção e desenvolvimento de semicondutores. É aquilo que eu havia falado. No caso da Rapidus. Tá? Que esse conglomerado são várias empresas japonesas ali. Tanto que eles estão construindo também uma mega fábrica, se eu não estou enganado, em Niigata. Tanto que eu noticiei aqui no canal. Eu tenho esse vídeo aqui no canal. Se eu não estou enganado, é lá em Niigata. Vai ser um mega prédio também. Tá? Especificamente com o apoio da segunda fábrica, que a gigante taiwanesa de semicondutores TSMC está considerando na província de Kumamoto, mais de 760 milhões de ienes serão atribuídos a um fundo para apoiar a produção em massa de semicondutores de ponta. O governo planeja alocar mais de 640 milhões de ienes para um fundo para apoiar a Rapidus, aquilo que eu já estava falando, e outras empresas que pretendem se tornar. Então você vê que eles falam tudo no plural. Então você vê que vai ter vários players novos no mercado, né, em relação a semicondutores. E nisso que eu estou falando vai causar o quê? Saturação de mercado. Só que é aquela velha história. O Kishida ele não vê esse tipo de coisa. Ele quer trazer investimentos para cá. O que vai acontecer ali na frente é outros 500. Mas agora queremos fabricar semicondutores. Né? Só que tem um porém também. Na hora que a quantidade de semicondutores de ponta começar a ser desenvolvidos, vai bater de frente com os Estados Unidos. Aí eu quero ver se o Japão vai bater de frente com os Estados Unidos. Nesse ponto. Tá. Mas isso aí vai ser uma história para outro vídeo, né? Como é que se fala? Além disso, mais de 570 milhões de ienes serão atribuídos a um fundo para apoiar o fornecimento estável de semicondutores a nível nacional.
Então já dá para você sacar por A mais B que o governo japonês vai cair fundo nessa parte. Por isso que eu estou falando, vai ter saturação de semicondutores no mercado. O governo espera garantir um investimento interno, aumentando os fundos que podem ser gastos ao longo de vários anos fiscais. E o Conselho de Ministros aprovará a lei orçamental suplementar que incorpora esses itens, né? Então já dá para você sacar. Tanto que o ministro das Finanças, Suzuki, falou que eles vão ter que emitir muito título japonês. E nisso vai acontecer o quê? Aumentar a dívida pública japonesa a níveis astronômicos. Tanto que ontem, quem acompanhou a mídia japonesa aqui, viu que teve uma reunião da Associação dos Governadores do Japão, tá, de todas as províncias, e eles estavam cautelosos, no caso assim, porque vai diminuir a arrecadação de todos os estados por causa disso. Então os governadores eles querem que o governo japonês ressarça essa diferença que vai dar no déficit das contas por causa desse plano econômico do Kishida de diminuição no imposto sobre rendimento e imposto de residência. Então você já vê que o governo japonês, no caso assim, o governo central japonês, ele está ficando cada vez mais endividado. Então já dá para você sacar que caminho que o Kishida está levando o Japão, economicamente falando. E nisso você acha que vai sobrar para quê? Para você que mora aqui, para mim, e assim vai. Mas vamos lá, continuando aqui. Ainda não acabou. Tá? Por isso que eu falei que eu ia trazer bastante informação, né? Então eu vou continuar trazendo. A TSMC, uma fabricante taiwanesa de semicondutores mundialmente famosa, né, a número 1 no mundo na produção, né, contratada de semicondutores e a tecnologia considerada de mais alto nível. A fábrica da empresa está programada para ser concluída na província de Kumamoto em 2023, esse ano. Tá? E a produção começará em dezembro de 2024. Então já dá para você sacar aqui. Para 2024 é mais um player que vai entrar no mercado e é um player pesado. Então você vê que vai ser mais semicondutor no mercado. Então já dá para você sacar por A mais B que muita coisa aí vai rolar. Muita água debaixo dessa ponte vai rolar. Isso vai comprometer o emprego de muita gente. Tá. Nem tudo é desgrama, para não falar outra palavra. Tá? Por quê? Continuando aqui. O responsável pelos recursos humanos da Kumasan Medics, fabricante de equipamentos para a fabricação de semicondutores com sede na província de Kumamoto, está preocupado. As atividades de recrutamento destinadas a ingressar na empresa na primavera de 2023, né, e eles fizeram 26 ofertas para, como é que se fala assim, de emprego. No entanto, ele diz que metade delas foi recusada. No ano normal, de 80 a 90 estudantes a quem forem oferecidas ofertas de empregos teriam ingressado na nossa empresa. Mas, pelo que foi verdadeiramente uma situação anormal, que metade deles tenha recusado. Então já deu para você sacar que tem uma outra empresa aqui, de semicondutores, que está falando aqui. Tá? No caso, o RH. Por outro lado, o presidente da empresa, Tsuguhisa Shirase, afirma ter antecipado esse tipo de situação. Por que o presidente de uma empresa está preocupado com a recusa de um grande número de ofertas de emprego? Em outubro de 2021, tá, uma grande novidade chegou em Kumamoto. Foi descoberto que a TSMC, a maior empresa mundial de fabricação de semicondutores, está considerando construir uma fábrica de semicondutores na província de Kumamoto, em conjunto com a Sony. Depois disso, a empresa anunciou oficialmente a intenção de construir a empresa. Tanto que você vê que já está construindo. Final desse ano já vai ficar bacaninha. Para o final do ano que vem, ela já vai estar trabalhando. A fabricante de autopeças Denso também decidiu investir na empresa.
A TSMC é contratada por vários fabricantes para fabricar semicondutores para smartphones, PCs de alto desempenho e outros produtos, e as suas capacidades tecnológicas estão entre as melhores do mundo. A Intel nos Estados Unidos depende da TSMC, para quem não sabe o que é Intel, é o que vai processadores, chips e etc. dentro dos computadores, tá? Para os seus produtos de ponta. E os semicondutores usados no coração do console dos jogos PlayStation 5 da Sony são fabricados pelo fabricante americano AMD. A vantagem de ser capaz de fornecer semicondutores necessários para diversas indústrias no mercado interno não é apenas importante do ponto de vista da segurança econômica, mas também tem grande importância na medida em que se torna mais fácil para os fabricantes de componentes relacionados e fabricantes de equipamentos de fabricação permanecerem no Japão. É aquela velha história. Vai ter oferta de, de semicondutores a rodo. E com isso, é aquilo que eu estou falando, vai haver saturação do mercado. Porque você viu que são vários players que eu já venho apresentando para você. Tá? Além disso, espera-se que um grande efeito econômico na província de Kumamoto, além do investimento de capital da fábrica de TSMC, a instituição financeira Kyushu Financial Group também apoiará a expansão da empresa relacionadas e o desenvolvimento de parques industriais. E estima-se que a construção de moradias, incluindo o aumento no número das pessoas empregadas no consumo, terá um efeito cascata econômico de 4,3 trilhões de ienes nos próximos 10 anos. Continua comigo, eu sei que o vídeo vai ficar comprido, tá? Mas tem bastante informação aqui já para você ter uma ideia de como vai ser, tá? No caso da TSMC. A fábrica da TSMC está atualmente em construção na cidade de Kikuyu, na província de Kumamoto. A construção está em andamento 24 horas no local, com previsão de conclusão até o final de 2023 e a produção a ser iniciada em dezembro de 2024. Junto com isso, espera-se que um grande número de empregos seja criado na província de Kumamoto. Tá? Aí é aquela velha história. A parte de informação de saturação de mercado, que eu vou parar por aqui. Tá? Só que a partir daqui para baixo, tem informações sobre a TSMC. Tá? No caso, não só sobre a TSMC, mas sobre o que está acontecendo com o Kumamoto. E nisso já dá para você ter uma ideia do que. No caso, quem quiser fazer investimentos de ação, e esse aqui é uma dica que vai dar. Tá? Da mesma forma de mercado imobiliário. Então existem vários pontos aqui nessa matéria que eu achei muito bacana trazer, porque isso vai acabar iluminando a cabeça das pessoas, no caso a sua cabeça, caso você tenha alguma dúvida em relação a início de como fazer investimentos, ou como procurar informações, ou como melhor fazer para você ter algo mais assertivo. Tá? Mas chega de enrolação, vamos lá. A instituição financeira mencionada anteriormente assume aproximadamente 80 empresas relacionadas com semicondutores que irão expandir, ou fazer a expansão de suas instalações. 80 empresas. Então já dá para você ter uma ideia que serão 80 players no mercado em relação a semicondutores. E você acha que isso não vai saturar o mercado japonês de semicondutores e não vai afetar aquela fábrica onde emprega bastante brasileiros que faz semicondutores? Pois é. Você pode ter certeza que vai. Tá? E espera-se que aproximadamente 7.500 pessoas sejam empregadas, incluindo aproximadamente 1.700 pessoas que serão empregadas diretamente pela TSMC. Então já dá para você ter uma ideia que vai ser uma mega estrutura. Você vê que emprego direto para 7.500 pessoas é muita coisa. Então você vê que eles vão correr atrás, que eles falam recursos humanos. Eles vão correr atrás de pessoas para trabalhar. E se as empreiteiras bancarem a esperta, elas vão conseguir colocar nessa fatia de mercado. Mas é aquela velha história. Tem que ser esperto, tem que correr atrás já dos caras. Porque é muita coisa.
Por essa razão, de acordo com a província de Kumamoto, espera-se que só a TSMC necessite de aproximadamente 1.000 unidades habitacionais. Você pode colocar 1.000 apartamentos, 1.000 casas ou 1.000, seja lá o que for. 1.000 barracas de camping, mas vão ser 1.000. Então já dá para você ter uma ideia da coisa que vai ser. Por isso que eu falo para as pessoas, estuda japonês. Porque aparece esse tipo de oportunidade e as pessoas acabam perdendo. Por quê? Por não saber falar japonês. Porque nisso aqui já dá para você ter uma ideia que se você entrar de Shaiin numa fábrica dessa, pô, você tá feito, você tá bonito pro resto da vida. Tá? Mas continuando aqui. Aproximadamente 1.000... espera-se que só a TSMC necessite aproximadamente 1.000 unidades habitacionais. E à medida que as empresas relacionadas se mudam para a área uma após outra, há concorrência para adquirir habitações e terrenos industriais. Então já deu para você sacar aqui também que o mercado imobiliário para aquela região ali onde está a TSMC está ficando aquecida. E isso quer dizer o quê? Se você comprar um terreno hoje, grande provavelmente no ano que vem, quando começar o recrutamento dos recursos humanos, seu terreno pode dobrar até triplicar de preço. É um puta de um investimento, desculpa o termo, mas é um puta de investimento para quem tem dinheiro. Então já dá para você ter uma ideia que muita coisa vai acontecer. Por isso que eu falo que esse tipo de informação gera dinheiro. Só que é aquela velha história, você tem que correr atrás da informação. E é isso que eu estou trazendo para você, informação. Por um lado, eu estou trazendo informação do quê? De risco. De risco do quê? Daquela outra empresa. Não estou falando que ela vai quebrar. Não estou falando que ela vai demitir pessoas. Estou falando que com a saturação de mercado vai acontecer o quê? Menos horas trabalhadas. A contratação vai continuar a mesma. Saiu uma pessoa, precisa repor outra. A não ser que a saturação de mercado seja tão grande a ponto de diminuir muitos pedidos de determinadas empresas. Aí você pode ter certeza que vai começar a ter cortes, vai ter demissão, porque a empresa ela precisa diminuir despesa, ela precisa cortar custos. E o primeiro custo, dependendo do que é o que quer, trabalhador. Então aqui já dá para você ter uma ideia que naquela parte onde vai estar a TSMC vai ter mais ou menos 80 empresas relacionadas a semicondutores, empregando 7.500 pessoas. Então já dá para você ter uma ideia que aquele ali vai virar um polo industrial, não um parque industrial bacana, grande, ali os arredores. Aquele lugar vai bombar de gente e a parte imobiliária vai crescer. Então já dá para você ter uma ideia que nem tudo é porcaria por aí. Tá? Então quem tiver grana, dá para fazer grana? Dá para fazer grana. Tá? Por essa razão, nos inquéritos dos preços dos terrenos publicados em setembro de 2022, a taxa de aumento dos terrenos industriais da cidade de Kikuyo, onde está sendo construída a TSMC, subiu para 31,6% em comparação com 2021. O mais alto do país. Deu para você sacar que o pessoal dali já era um visionário naquela época. Então, por isso que eu falo, informação é poder. Tá? Além disso, de acordo com os anúncios de preços dos terrenos publicados em março de 2023, a taxa de aumento para os terrenos comerciais na cidade de Kikuyo foi de 21,7% em comparação com 2022 e 9,7% para terrenos residenciais, a mais alta na província de Kumamoto. Os preços dos terrenos e os preços de mercado mais que duplicaram, é aquilo que eu falei. Então se você comprar hoje, na hora que chegar perto do recrutamento lá ainda do povo, lá em 2024, quando eles vão começar a trabalhar mesmo, vai estar muito mais alto ainda. Então, por exemplo, se você financia uma construção de uma mancha, vai de 6 apartamentos ali, você consegue alugar aquele ali fácil, por um valor até alto, dependendo. Né? A situação ficou tão acirrada que um funcionário imobiliário do local disse, né,
o aumento da competição, né, para adquirir os talentos em relação ali. Devido às grandes mudanças ambientais na província de Kumamoto, Shirase, presidente mencionado das fabricantes de equipamentos de fabricação de semicondutores da Kumasan Medics, estava preocupado com a competição sem precedentes para adquirir recursos humanos. Aí é a hora que vem aquela história. Quem pode mais, leva. Tá. Segundo o presidente Shirase, metade das 26 pessoas que recusaram as ofertas de emprego foram para a TSMC, que oferece salários iniciais mais elevados, né, ou para outras grandes empresas. Na verdade, a fábrica da TSMC em Kumamoto está oferecendo vagas de emprego para graduados universitários com salário inicial de 280 mil ienes. Isso representa mais de 70 mil ienes ou mais de 30% do que a indústria manufatureira da província de Kumamoto. Então você vê que a TSMC está pagando 70 mil ienes a mais do que os outros. Então já dá para você ter uma ideia que o salário na indústria ali de Kumamoto gira em torno de 210 mil ienes, de acordo com eles. Tá? De acordo com a matéria. Para a Kumasan Medics, a expansão da TSMC para Kumamoto é uma grande oportunidade, mas a intensa competição para adquirir recursos humanos é um problema muito preocupante. Para fazer face ao aumento da produção, a empresa aumentará o número de fábricas em 5 para 2022, aumentando o número de localizações para 21 e planeja adicionar mais 2 no futuro. O número de funcionários aumentou de 900 para 2.800. Então você vê que só no caso da Kumasan aqui, você viu que ela aumentou o número de funcionários. Você vê que a parte de semicondutores agora está em alta. Você vê que ainda mais com a fatia do governo aí, você vê que está todo mundo querendo seu pedacinho. À medida que a competição por recursos humanos se intensifica, não só aumentarão os salários iniciais dos licenciados para ingressarem na empresa, né, em 7%, e planeja fazer esses aumentos por 10 anos. Mas também aumentará o salário de todos os funcionários, não é só das pessoas que entram, mas de todo mundo. Né? Mesmo assim, o presidente Shirase sente uma sensação crescente de crise de que a grave situação relativa à escassez de recursos humanos não irá mudar. Mas é aquela velha história. Se você pagar mais, as pessoas vão para lá. Você vê que as pessoas recusaram a oferta de emprego dele porque ele pagava menos que a TSMC. Então o que aconteceu? A pessoa, vou ganhar 70 mil a mais lá, para que eu vou ficar aqui ganhando 210 se eu posso ganhar 280 lá? É a mesma coisa que acontece. Tá? Só para você ter uma ideia, mais ou menos, tem um supermercado chamado Kanesui. Tá? Ela tem boa parte, pro lado de Aichi ela tem aqui, e começou a abrir pro lado aqui de Gifu também. Na cidade que eu moro, abriu uma. Lá no Kanesui, eles estão pagando de 1.100 para funcionário. 1.100. Tá? Para ser repositor, trabalhar no RED, né? No RED, no caso, quer dizer naquela parte de caixa registradora. Tá? Então até aí tá beleza. Eu fui no Donki esses dias atrás. Eles estavam oferecendo vaga de emprego também. 960. Olha a diferença. Para trabalhar no RED também. Então você vê que praticamente o Donki tem supermercado, o outro, o Kanesui, é supermercado também. Só que em um você vai ganhar 1.100, o outro você vai ganhar 960. Aí você diz para mim, aonde você vai trabalhar? É a mesma coisa. O Kishida, quando era candidato, ele também falou a mesma coisa. O Japão está o quê? Não está, entre aspas, faltando mão de obra, está faltando bons pagadores. Só que agora o Kishida mudou. Como é que se fala assim? O discurso, agora que ele já está no poder ali, agora ele fala que está faltando mão de obra. Mas antes não, antes ele falava que estava faltando bom pagador, não estava faltando mão de obra. E é a mesma coisa aqui. É claro que a Kumasan Medics não é a única empresa que enfrenta uma competição tão intensa por recursos humanos. Recursos humanos que ele quer dizer
pessoas para trabalhar. Como resultado, algumas empresas estão começando a adotar novas estratégias. Entre essas empresas, existem algumas empresas que recrutam ativamente pessoas inexperientes. A Japan Material é uma empresa que opera e gerencia infraestrutura para as fábricas de semicondutores, expandindo-se da província de Mie, da cidade de Otsu, para a província de Kumamoto. Essa empresa começou a processar tubagens, no caso assim, tubulações, para as fábricas da fábrica da TSMC em Kumamoto, e planejava contratar 150 pessoas com experiência, principalmente em Kumamoto, mas disse que não conseguiu recrutar. Por isso a empresa decidiu oferecer uma ampla gama de vagas de emprego, inclusive para quem não tem experiência, em vez de focar naqueles com experiência. Nas sessões de informações online é bom, né? Online para os estudantes, apelamos também para os estudantes que não estudaram semicondutores, incluindo não apenas pessoas do curso de ciências, mas também de artes liberais. Também estamos nos concentrando nos recrutamentos em meio de carreira de outras indústrias, já que temos ex-banqueiros, ex-funcionários de empresas de autopeças trabalhando na base de Kumamoto. Então você vê que é aquilo que eu falo, se você estudar Nihongo, você vai conseguir, como é que você fala assim, expandir mais. E se você entra numa empresa dessa aqui, você acaba aprendendo até uma profissão, porque eles vão ensinar você, porque você vê que eles não falam assim, não precisa ter experiência, a gente vai te ensinar. Aí. Além disso, a Japan Materials prevê que a competição para adquirir recursos humanos se tornará ainda mais intensa e está à procura de formas de garantir recursos humanos, não só a nível interno, mas também no exterior. E eles foram para o Vietnã. Aí é aquela velha história. Se entra um empreiteiro, entra em contato com eles para poder fornecer mão de obra, e aí? Por isso que eu falo, as oportunidades aparecem, agarra quem quer. Isso aqui é uma oportunidade, falando nessa matéria aqui. Então você vê aqui, eles foram para o Vietnã. Os executivos da empresa foram pessoalmente até o Vietnã e contrataram 50 graduados vietnamitas como nos departamentos de ciência e engenharia. Os salários e benefícios são iguais aos dos funcionários japoneses. E montamos um novo centro de treinamento em nossa sede na província de Mie, onde administramos treinamentos durante um período de 6 meses. Então você vê que eles vão lá para fora para pegar pessoas e eles dão todo o treinamento. E aí? Tá. O presidente Hisao Tanaka da Japan Materials enfatizou que a empresa fará todo o possível para sobreviver à concorrência na aquisição de recursos humanos, já que está esquentando após a expansão da TSMC. Então você vê que, por exemplo, se entra uma empreiteira ali, começa a querer, entra em contato com eles e fecha uma parceria para fornecer pessoas e no caso, a Japan Materials dá o treinamento, a pessoa acaba pegando até uma profissão ali. Espera-se que a procura por semicondutores continue a crescer numa vasta gama de campos, incluindo 5G, Big Data, inteligência artificial, condução autônoma e centros de dados. Por esta razão, a indústria de semicondutores, à medida que as novas fábricas são construídas e ampliadas uma após outra, aumenta a necessidade de engenheiros, operadores e outros técnicos. Igual no caso, para quem não tem noção nenhuma, vai trabalhar o quê? De operador. É o que muito brasileiro trabalha nessa fábrica de semicondutores que emprega brasileiros. Emprega uma boa parte dos brasileiros. O que é? Operadores. Opereta, como falei em Hongo. No entanto, desde o final da década de 1990, à medida que a indústria de semicondutores do Japão perdeu sua competitividade internacional, você sabe por quê? Porque os Estados Unidos foi lá e tesourou o Japão. O número de jovens que procuram emprego na indústria diminuiu, resultando em uma escassez de recursos humanos. Essa tesourada dos Estados Unidos não foi só nessa parte de eletrônica. Na parte de fabricação de vacinas também. O Japão, na década de 80 e 90, era uma potência na fabricação de vacinas e esse tipo de coisa. Os Estados Unidos foi lá e cortou o Japão. O Japão ficou a caca que está. Por isso que eu falo que dependendo, o Japão vai crescer pra cacete agora. Nessa parte de semicondutores.
chegar lá na frente, se os Estados Unidos der outra podada no Japão, com esse monte de fábrica, você já sabe a nhaca que vai dar internamente no Japão. Já sabe, já tem noção, né? Mas, independente de podada ou não, isso vai saturar o mercado. Isso é fato. Tá. Você vê que só no polo, só no parque industrial ali de Kumamoto, vai ter 80 empresas, além da TSMC, que vai mexer com semicondutores. Isso fora aquela empresa que emprega os brasileiros e outras aí. Então já dá para você destacar. Você viu que só essa outra empresa também que eu estou falando da Kumasan Medics, que apareceu na reportagem, ali, já está empregando 2.000 e poucas pessoas. Então você vê que é muita coisa e trabalhando direto. E aí? Chega uma hora que satura. Tá? De acordo com a Associação Japonesa das Indústrias de Eletrônica e de Tecnologia da Informação, a JEITA, é J-E-I-T-A, para quem quiser dar uma pesquisada, tá? Um grupo industrial formado por fabricantes de eletrônicos e outros serão necessários 40 mil funcionários de semicondutores, tá? Nos próximos 10 anos, apenas para as 8 principais empresas nacionais. Então já dá para você sacar que ainda dá para empregar muita gente. Tá? Vai ter hora extra? Só Deus sabe, mas que dá para empregar um monte de gente, dá. Você viu que a própria JEITA está falando que vai precisar 40 mil pessoas. Tá? Esse número não inclui a TSMC, que está construindo em Kumamoto, e espera-se que esse número de pessoas necessárias aumente ainda mais. Em resposta a essa situação, o governo tem uma política de fortalecimento do desenvolvimento de recursos humanos, né? E o ministro da Economia, do Comércio e Indústria, Nishimura, que visitou o canteiro de obras da fábrica da TSMC em Kumamoto, disse: vamos superar os desafios enfrentando que o Japão está investindo proativamente em recursos humanos. Quero trabalhar duro para continuar fazê-lo. Além disso, a Universidade de Kumamoto, localizada localmente, planeja estabelecer um novo departamento na primavera de 2024 que estudará semicondutores. Ele vai ser P&D ali. Tá, eles vão fazer análise de desenvolvimento. É a primeira vez em 75 anos que a Universidade de Kumamoto estabelecerá um novo corpo docente. Então você vê que ali estão aquela parte de Kumamoto ali para semicondutores vai se tornar uma potência. Se os caras não pipocar no meio do caminho, vai se tornar uma potência. Tá? Então já dá para você ter uma ideia também aqui. Aquela parte de Kumamoto, muita coisa vai crescer. Tá? Se é uma cidade com infraestrutura pequena, vai se tornar muito grande. Tá? Nossa política é fortalecer o desenvolvimento do pessoal de semicondutores, conduzindo pesquisas de ponta em material de semicondutores, sensores de imagem e processos tridimensionais de empilhamento e embalagem. Tá? As iniciativas das empresas e instituições de ensino decolaram com o resultado da expansão da TSMC. Por outro lado, não pode-se negar que falta algo quando comparado com a escala de velocidade das operações no exterior. Por exemplo, a Coreia do Sul lançou uma estratégia para desenvolver 150 mil pessoal de semicondutores nos próximos 10 anos. Em Taiwan, as universidades e empresas estão a colaborar para estabelecer programas de mestrado em semicondutores, e há um movimento para desenvolver recursos humanos através da indústria. Uma colaboração acadêmica que está progredindo. Tanto que você vê que, no caso, a TSMC em Taiwan é a número 1 do mundo. Você vê que os caras foram inteligentes. Enquanto o Japão ficou naquela panca toda de primeiro mundo, só que depois que foi podado pelos Estados Unidos, baixou a cabeça, foi regredindo. Em relação, você vê que os outros países estão indo para frente nesse ponto. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai ficar daqui para frente. Tá? Você vê que o vídeo ficou comprido, mas tem algumas informações sobre o mercado. Tá? O que pode gerar, a parte de semicondutores, a expansão de empresas de semicondutores e outras coisas. Então agora fica a seu critério. Tá? Como é que se fala assim? Pensar em relação a isso
sobre o quê? Vai haver saturação realmente do mercado japonês? Não vai haver saturação do mercado? Você vê que eu trouxe alguns números. Só que você vê que isso aqui não é a realidade toda, porque tem outras empresas que não entraram nessa reportagem. No caso assim, daqui. Tanto que você vê que aquela fábrica, aquela mega fábrica de Niigata não entrou. Tá? Aqui, e outras fábricas que já vinha noticiando no canal aqui também, elas não entraram. Se eu não estou enganado, também tem uma em Toyama, uma muito grande também está sendo construída em Toyama. Então você vê que tem muita coisa em semicondutores que vai entrar no mercado. E vai ser tudo na mesma época. Você vê que ou vai ser na metade de 2024 ou vai ser no final de 2024. Aí depois de 2025, ali, aí você vai ver a hora que, dependendo, vai começar a saturação da quantidade de semicondutores. Aí é a hora que vai vir o quê? A canibalização das empresas menores. Aquelas que não tiverem preço competitivo vão cair. Tá. Então você vê só que até chegar nesse ponto já deu muita reviravolta em muita empresa. Tá? Já cortou horas de trabalho e etc. Claro que no caso dessa TSMC, como ela já é uma fábrica de renome, isso aqui não cai. Tá? Mas fábricas menores, você pode ter certeza que vai dar uma quebrada. Principalmente se a TSMC, como já tem marca, já tem nome, se ela colocar preços competitivos, aí que a coisa vai embananar mais o meio de campo. Então já dá para você ter uma ideia, por A mais B, que muita coisa vai acontecer no mercado de semicondutores aqui do Japão. E para as pessoas que trabalham nesse mercado também. No caso, os brasileiros que são operetas nessas fábricas. Pode ser que dê alguma coisa? Pode ser que dê. Tá. Como é que se fala assim? Ninguém está isento de nada. Principalmente com essa saturação que grande provavelmente vai dar no mercado depois de 2024. Você vê que datas eles estão dando aqui para início de trabalho. Você vê que eles estão reciclando fábricas que praticamente faliram ou que pararam a produção para colocar semicondutores ali para agilizar o processo de fabricação. Então já dá para você sacar que uma enxurrada de semicondutores no mercado japonês vai aparecer. Aí, japonês, mas o Japão vai poder exportar? Claro! Lógico que vai. Só que você acha que dependendo da quantidade de exportação, os Estados Unidos vai deixar barato? Não vai. Se os Estados Unidos já está fazendo um bloqueio de chips para a China, para barrar o comércio da China ali, você acha que ele não vai tomar alguma medida para dar uma tesourada no Japão? Lógico que vai. Porque os Estados Unidos ele tem todo o interesse nessa situação. Só o Japão que caiu de gaiato nessa para poder fazer aquela velha história de Maria vai com as outras para seguir os Estados Unidos. Só que, como é que se fala assim? Uma hora a coisa pode ser que dá uma revertida e pode ser que não fique bom para o Japão também. E aí? Tá. Mas de qualquer maneira, você vê que depois de 2024, muita coisa pode ser que conte. Tá. Mas, vida que segue. Então, espero que você pegue essas informações, dê uma refletida, dê uma analisada, até porque também, por exemplo, eu quero investir em ações aqui no Japão. Você já sabe que se investir na TSMC, quando eles abrirem, como é que se fala assim, a carteira de ações aqui no Japão, por exemplo, pode comprar. Pode comprar sem medo. Porque na hora que eles inaugurarem essa fábrica, o valor dessas ações vai, dependendo, dobrar ou triplicar. Você pode ter certeza disso. Então tem muita coisa aqui, como é que se diz? É a mesma coisa, a pessoa que se endividar para construir um mansion lá em Kumamoto agora, naquela região onde vai estar a TSMC, ela pode ter certeza. Se ela se endividar ali, ela vai recuperar o dinheiro dela em pouco tempo. Se ela colocar à venda. Mesmo para aluguel assim, leva um pouco mais de tempo, claro. Mas ela vai conseguir recuperar o dinheiro dela. Tranquilamente, facilmente, de olhos fechados.
A não ser que, como é que se fala assim, dê um terremoto ali e ele não tenha seguro. Aí se lasca. Mas se tiver seguro, tá tranquilo pro resto da vida em geração de renda sobre aluguel. Então você vê que tem muita coisa que dá para as pessoas fazerem dinheiro, dá para as pessoas se precaverem de certos problemas, tá? Certos problemas inoportunos que podem aparecer, com certas informações. É questão de análise. Tá? Por isso que eu sempre procuro analisar e trazer isso para você. Aí vai da pessoa querer acreditar ou não em mim. Fato. Mas é aquela velha história. Os mais antigos de canal devem se lembrar que eu sempre fiz certas previsões e essas certas previsões bateram. Tá? Vocês lembram que eu falei que dependendo, o dólar ia chegar a 152, 153? Pois é. Ele bateu a casa de 151,92. Ele quase chegou a 152 já. Eu já havia falado sobre isso. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa tá galgando. Tá? E minhas opiniões não são tão erradas. Por mais que eu seja um youtuberzinho pequeno, mas você vê que, graças a Deus, inteligência ainda tenho. Tá? E para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá? Maido.